Meus caros, bem-vindos a este telejornal neste fim de semana que foi pontuado, ou melhor, até generalizado com as broncas do nosso My Robocop, que também alguém que o conheça como Luís Neves, mas hoje em dia é mesmo o My Robocop, que ele é conhecido a nível nacional, por causa do seu tanque, da sua piscina, das suas obras, das 3 paredes, a casa de banho. Tudo isso custou 5.000 euros, mas ele já pagou, mas afinal não, e vai pagar no final as obras quando lhe apresentarem a conta, aquelas obras que ele já tinha paga, mas afinal não. E temos toda a comunicação social em cima dele, exceto a RTP paga pelos nossos impostos, porque essa continua sempre a proteger o socialismo, e não me enganei, é mesmo o socialismo que estamos aqui a falar, não é a social-democracia, porque o nosso My Robocop é socialista até morrer, e eu até acho que é da extrema esquerda do Partido Socialista, mais virada a Isabel Moreira e aos jovens turcos. Bom, seja como for, esses são mais à esquerda do que o Bloco de Esquerda, como sabem. Mas, seja como for, ele está a ser finalmente alvo de escrutínio, porque o homem, cada vez que diz uma coisa, logo a seguir desdisse, e nós ficamos sempre sem saber qual é a mentira maior. Se é aquela que ele diz agora, se é aquela que ele vai dizer daqui a 30 segundos. Nunca saberemos, porque ele próprio também não sabe. E, portanto, a pessoa não tem as mínimas condições para ser chefe de gabinete, quanto mais ministro. Bom, mas isso será resolvido a seu tempo, penso eu, e as notícias de hoje são estas que eu vos vou aqui apresentar. Nós temos aqui o repórter sábado a dizer que milhares de euros vão para Jobs for the Boys na Câmara de Mafra, candidatos que reprovaram em concursos logo a seguir celebram contratos com a autarquia. O mesmo está a acontecer aqui também na minha terra, mas disso falaremos mais à frente, na próxima Assembleia Municipal. Há até suspeitas de que o atual Presidente da Câmara, que é um independente socialista, não é? Tenha usado dinheiro público para pagar despesas da sua própria campanha. Eu nada me admiro, porque quando se começa a conhecer um socialista, conhecem-se todos, o modus operandi é sempre o mesmo e, portanto, não há nada que estranhar. Este é o modus operandi do socialismo. Entretanto, em Aguiar da Beira, um homem foi detido por provocar um incêndio florestal com uma moto roçadora. Portanto, atenção, isto não é um incendiário doloso, é apenas um incendiário negligente, ok? Portanto, como se apanham 2 por dia, falta apanhar o outro. E já depois disso se apanhou uma senhora, mas vamos falar disso mais à frente. Saiba o que esperar nos próximos dias em território nacional, meus caros. Vem aí mais um cataclismo nacional, mais uma alteração climática ou bimbática, que nos dizem aqui vem uma nova cúpula de calor, e Portugal deve escapar ao fenómeno. Portanto, apesar de vir a cúpula de calor, nós escapamos ao fenómeno, mas isso não interessa, porque o pânico tem que se instalar na mesma, senão nem as coisas funcionam bem. Tem que haver pânico aí à força toda, que é para o pessoal ficar aí todo maluquinho da cabeça. Bom, antigamente chamavam isto o verão, como eu digo, mas agora, não sei, era uma estação do ano, havia 4, aprendemos isso na escola, mas isso agora mudou tudo. Portanto, disseram numa TV anteontem que julho era o mais frio de todos, mas agora já vão dizer que vai ser o mais quente, meus caros. Deixem-lhes tempo que eles corrigem tudo. Agora recebem logo um telefonema a dizer: opa, não pode dizer isso, que é o mais frio, tu és maluco, o que é isso? É contra a nossa narrativa, a narrativa do pânico, das altercações bimbáticas. Como é que nós conseguimos meter pânico às pessoas e elas depois não ficam sem pânico, não pagam as taxas que devem pagar, não é? Então, e nós como é que ficamos? Não pode ser. Portanto, altercações bimbáticas à força toda, o verão a arrebentar em termos de calor, mesmo que não seja, faz contas que é, e mesmo que seja o mais frio, a gente diz que é o mais quente, e fica o problema resolvido com a nossa narrativa das altercações bimbáticas para meter pânico no povo. Vamos lá. Detidos em Portugal elementos da rede de fraudes na internet que desviou 140 milhões de euros. Mas o My Robocop diz que isso é tudo mentira, não há cá nada dessas coisas. No seu Monte Alentejano, não é? No seu Monte Alentejano diz ele, não, isso é tudo mentira. Eu nunca vi no meu Monte Alentejano, que tem aquele tanque que eu mandei fazer, eu nunca lá vi ninguém com essas características. Portanto, isto só pode ser falso, meus caros. Não acreditem em nada do que ouvem, acreditem só no My Robocop, aquele que pagou, mas vai pagar porque já tinha pago e vai pagar outra vez, está bem?
E a maravilhosa Comissão Europeia, pela mão do George Soros e dos seus seguidores, tenciona propor acesso a redes sociais limitado em função da idade. De preferência até aos 80 anos. Até aos 80 anos ninguém pode aceder às redes sociais porque são jovens demais para isso. Mas a partir dos 85, 90, 90 e tal, sobretudo a partir dos 120 anos, aí sim, aí já podem aceder às redes sociais, que aí já não há problema nenhum. Eles já nem votam, estão em casa, estão na cama, portanto já como não votam, tanto faz, pode ser. Mas até lá não, está bem? Portanto, enquanto a pessoa estiver ativa e se puder deslocar às câmaras de voto, não vamos fazer nada disso e, portanto, nada de redes, porque vamos impor a nossa narrativa, que é das televisões todas compradas, todas falidas e todas à mercê dos nossos subsídios. Isso aí tem que dizer o que nós quisermos, senão não recebem dinheirinho. Redes sociais, como é de borla, a gente não consegue lá chegar. A única coisa que podemos fazer é impedir que as pessoas acedam às redes sociais. E assim ficam só com a nossa narrativa e assim é que a coisa corre bem. Isto é o que pensa a Úrsula von der Leyen. Claro, até aos 14 anos, só a escola é mais ninguém, a escola escardoida, das altercações bimbáticas e depois da confusão de género, da disforia que eles chamam identidade de género, é que pode manipular o cérebro das crianças, ok? Depois dessa idade, acreditam eles que o vírus já está instalado, o menino já é menina, a menina já é menino, o cão já é gato e o gato é dinossauro e já não há problema nenhum. As crianças já estão suficientemente atarantadas da cabeça para continuarem a receber tudo quanto é aquela porcaria que eles injetam na cabeça das crianças desde tenra idade. E, portanto, pensam eles que já não há problema nenhum, mas estão enganados, porque mesmo assim nós cá faremos o nosso trabalho e daremos sempre a segunda face da moeda, a moeda falsa que vocês vendem às crianças. Nós damos a outra face que é verdadeira. E cá está, Ventura confronta o jornalista da RTP sobre, enfim, o seu péssimo trabalho, ou melhor, o seu ótimo trabalho em prol da desinformação. Vamos ouvir o princípio do André Ventura aos jornalistas. Dirijo-me também a si porque tive a oportunidade de ontem, junto do diretor de informação da RTP, transmitir-lhe isto mesmo. E por isso gosto de ser sincero com o país. Que o país também espera de mim essa sinceridade. Um canal público que se ajoelha aos poderes públicos é um canal público que não vive pela democracia. Vive pelo interesse e vive pela submissão ao poder político. Por isso, olho nos olhos para lhe dizer isto, como direi ao seu diretor, como direi ao Estado português, que é seu dono da Canal Público de Televisão, e aos milhões de portugueses que pagam os impostos para sustentar a RTP. É inaceitável. É claro, mas, enfim, a RTP é uma corja, enfim, é como a Lusa, é a agência Pravda, não é? Cá está a RTP em silêncio sobre o MyRobocop, não é? É o grau zero do jornalismo, mas o grau de topo do jornalixo, que é aquilo que faz a RTP, entre outras, mas a RTP é pagar pelos nossos impostos, não podia fazer isto. De maneira nenhuma podia fazer isto. Tinha que informar, mas desinforma, oculta, e se o visado for socialista, então é que não se passa nada. Olha, hoje em dia a Casa Pia seria impossível de ser coberta pela RTP. Era tudo PS. E cá está a empresa que fez obras em imóvel do ministro Luís Neves, tem processo em tribunal por dívida de fornecedores. Ele disse que não. Ele disse que tem processo em tribunal, mas ele é que é o autor. Não, não é autor, não. Show MyRobocop. Ele é realmente o réu. O escândalo adensa-se e avoluma-se. MyRobocop não tem outro remédio senão demitir-se. Ontem pregou uma data de mentiras na nau. Coitado, ele tremia por todo lado, aquele sorriso amarelo dele, que aquilo não engana ninguém. Uma criança de 10 anos percebe que ele está a mentir, não é? Eu desmenti muitas dessas patranhas ainda ontem, no vídeo que fiz no final do dia, e hoje a NAU desmentiu as outras. E aqui a SIC Notícias desmente o que ele ontem disse na NAU sobre o facto de o construtor ser o autor e não o réu dos processos em que ele é realmente o réu. Não é autor nenhum, é réu. Porque, como dizem os vizinhos, não paga a ninguém. E devia pagar, porque só da PJ recebeu ele 2 milhões pela mão do seu grande amigo MyRobocop. Portanto, pelo menos esses 2 milhões ele só não paga se não quiser. Pronto, foi só mentiras, de uma ponta à outra. E eu acho que é um bocado envergonhante para um país, no século XXI, um país da Europa, embora seja no fundo da tabela, só temos o Chipre atrás de nós, se calhar até já nem o Chipre temos, já está à nossa frente. Mas é um bocado envergonhante para nós termos um ministro com esta qualidade, um tipo que passa a vida a mentir e a desmentir-se ele próprio, é que nem é preciso virem desmenti-lo. Ele próprio se desmente na mesma entrevista. Diz uma coisa, diz que pagou 5.000 euros. Passado um minuto está a dizer que há de pagar.
E depois não diz como é que pagou, porque não pagou, obviamente. E, portanto, não diz como é que pagou. E diz que as faturas estão lá porque estão pagas. É mentira. Depois a seguir vem dizer que vai pagar. E depois diz que foi pagando. Quer dizer, é tal mala do dinheiro. É tipo Sócrates. É mala de dinheiro. Não sei se ele tem um motorista que leve também um perna qualquer, que leve lá a sua mala, o seu saco de dinheiro para pagar as despesas, não sei, não faço ideia nenhuma, mas isto trasanda a podre e, portanto, este ministro só tem um caminho, que é o caminho da rua, pronto, o caminho do tanque. Olha, vá para o tanque, vá banho no tanque. Apanhada por populares que chamaram a GNR, uma mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu. Portanto, já tínhamos o outro, cá está, mulheres, geralmente são 2 por dia, ou 2 por dia. Bugalho obriga o governo a meter as mãos pelos pés. Vamos ouvir André Ventura. Dizer que para compensar os professores desta confusão toda em que os meteram, vão pagar-lhes umas horas extraordinárias porque eles estão a fazer correções ao sábado. Isto foi dito pelo porta-voz do governo, do PSD, como forma de uma grande compensação que ia ser dada. Pequeno detalhe pormenor é que estas horas extraordinárias já são obrigatórias na legislação que temos laboral quando há trabalhos ao fim de semana. É tanto desnorte, tanto ridículo que chega a ser absurdo. E isto é o nosso governo. É esta a forma como estamos a ser governados. Imaginem. É uma desgraça. Vai pagar aquilo que é obrigado a pagar. É uma desgraça. Este bugalhito é do pior que há. E cá está, exclusivo, que agora já não é exclusivo, toda a gente mostra isto, mas na altura era. Teve aí Nascer do Sol. Luís Neves construiu uma piscina e não um tanque no Monte do Alentejo. Cá está a piscinazita, aqui à frente é um tanque. O tanque é para regar as cebolas, que se vêem perfeitamente aqui à volta. As cebolas e as cenouras e os alhos. E o bacalhau também quer e está aqui tudo. E ele também quer. Ele é como o bacalhau. Mai, mentiras e montes. Cá está ele. Uma máquina de um ministro. Uma máquina de um mini-estru. Mini-estru. Por carga d'água é que Luís Neves não mostra tudo. E aqui temos o Miguel Pinheiro, não é? Que é também anti-Chega, mas é inteligente enfim, e não pode deixar de falar nisto. Só a RTP é que pode. Pode, porque a RTP ignora tudo o que seja antissocialismo, tudo o que seja patranhas do socialismo, a RTP não sabe nada disso, nunca ninguém lhe explicou. Mas mesmo os comentadores anti-Chega, como este caso, não podem deixar de apontar o dedo e apontá-lo com os dedos todos. É uma coisa que realmente não tem ponta para onde se lhe pegue, quer dizer, aquele ministro não tem ponta para onde se lhe pegue. Nós percebemos isso desde o início, mas o povo só agora é que está a perceber, e não é graças à RTP, mas é graças a todos estes comentários que realmente têm que dizer a verdade, por muito que lhes custe, mas têm que dizer a verdade. Aquilo não é ministro que se cheire. 15 dos 18 diretores regionais da Segurança Social são militantes do PSD. Acreditam nisto? Não, 15 dos 18, não, faltam 3. Está aqui um erro grave. Luís Monteverde, tens que ver o que é que se passa com estes 3 que não são do PSD. É expulsá-los imediatamente e meter mais 3 laranjetas em cima. Olha, mete lá o bugalho. Não, o bugalho não dá, que já tem um taxa lá na Europa. Mas mete lá outro bugalho qualquer. E, não se admite. 3 que não são do PSD. 3! Então, são do PS, não é? É a mesma coisa. E a Câmara diz que não recebeu nenhum pedido de licença, as mentiras do MAI desmontadas pelos jornalistas. A sério, meus caros, isto foi um vídeo que eu ontem coloquei, que eu nem digo uma palavra porque não é preciso. Não é preciso. Os jornalistas dizem tudo. Vejam este vídeo, está no meu Facebook oficial. Não tem uma intervenção minha, é só mesmo peça jornalística e é seguida, não há edição. Foi tudo o que se passou ontem na CNN. Os jornalistas a desmentirem as mentiras descaradas deste MAI Robocop, que isto é uma coisa que... Bem, este tipo fica célebre na Europa. E aquele sorrisinho dele? Olha o sorrisinho dele, completamente natural. É completamente natural, amarelo e forçado, naturalmente amarelo e forçado. É uma máquina, pá. Este tipo é realmente digno de figurar no Guinness Book of Records dos falsificadores de sorrisos apenas, o resto não. A empresa que fez obras em imóvel do MAI tem processo em tribunal por dívida de fornecedores. E ele disse que não, ele disse que era ele que tinha posto outras pessoas em tribunal, porque não lhe pagavam. Ele é que não paga. Cá está, tudo quanto este homem disse sobre este assunto é completamente falso. Tudo o que ele disse sobre os imigrantes e os crimes em Portugal também são
completamente falsidades. Como é que um tipo destes ainda é ministro? Meus caros, que escândalo! Acho que desde o 25 de Abril nunca houve um escândalo como este. E está aqui a Ruth a dizer que vai pôr a andar dezenas de fanáticos. Bem, é o que eu faço isto 2 a 3 vezes por ano. Por acaso este ano acho que ainda não fiz vez nenhuma, está a correr mal, tenho que pôr aí 300 tipos a andar. A convidar os atrasadinhos, os caciques do escardome, alguns até estão infiltrados noutros partidos. E os fanáticos a abandonar-nos, a abandonar as nossas redes sociais. Não queremos cá essa escumalha, não queremos cá essa lixeira. A gente, a nossa casa, livra do lixo. Conforme o lixo é produzido, a gente mete nos caixotes do lixo, não é? Na reciclagens. Portanto, não queremos cá nada disto. A Ruth descobriu isso agora, eu já descobri isso há muito tempo. Pôr essa escumalha toda a andar. Só assim é que nós mantemos o partido e a nossa casa, a casa digital, limpa. É pôr o lixo a andar. Pois é, Ruth, pois é. O Ministério Público pede pena suspensa para a atual e ex-presidente da Câmara de Valongo por abuso de poder. E eu andei aqui à procura para ver qual é que era o partido, mas não descobri. Não descobri porque não aparece aqui o partido. Não sei se eles são independentes, mas acho que não. Portanto, nós não sabemos qual é o partido deles, mas temos a certeza de uma coisa. Temos a certeza que não é o Chega. Porque se fosse o Chega, aparecia em letras garrafais cá em cima no título: vereador do Chega, ex-presidente da Câmara do Chega. Aparecia logo. Como não aparece o Chega, sabemos que não é do Chega. E como não aparece nada, eu suspeito que é ou do PS ou do PSD, porque tanto faz. Como sabem, PSD quer dizer PS2, o D é a inicial de 2. Portanto, tanto faz, seja de uma coisa como outra, vai tudo dar ao mesmo. Os outros têm 15 em 18 e estes agora também é isto que se vê. Se fosse do Chega, sabia-se logo. Como não é do Chega, caladinhos, fala nisso. Vamos mudar de conversa, está bem? Vamos lá mudar de conversa. E a grande agência soviética TASS, que é esta aqui que está aqui, TASS é lusa em russo é TASS. Está-se bem. Eles por acaso está-se mal porque está-lhes a começar a correr mal também a vida. Fruto de denúncias como de outras pessoas como eu, não sou só eu. Ventura diz que soube de alegadas ameaças de Luís Neves por parte de elementos do governo. Eu acredito, porque os elementos do governo é que estavam ao lado dele. E há pessoas sérias até no governo. Há pessoas sérias, não é? Aquilo não é só bandidagem. Há pessoas sérias e que disseram, não pode ser. O indivíduo destes está a ouvir o Ventura a falar do Ciresp, não era nada sobre ele, não era nada com ele diretamente. Pronto, ele decidiu meter lá mais os milhões no Ciresp, mas isso é normal. Os socialistas e os sociais-democratas, que é a mesma coisa, metem dinheiro em tudo, as coisas ficam cada vez pior e eles o que fazem é meter ainda mais. Portanto, e cada vez pior, e eles metem mais. O dinheiro não é deles, é nosso, portanto, tanto faz, eles não custa nada. 100 milhões, 200 milhões, mete lá. Ver se o pessoal aí se cala. O dinheiro não é deles. Se fosse deles, não metiam nem um tostão. Mas como não é deles, deixa andar. E, portanto, foi essas ameaças que, na altura, não demos conta, ninguém deu conta, mas que estão gravadas no site da ARTV, Assembleia da República TV, estão lá. E, portanto, é só ir lá e ler a leitura labial, não é? A linguagem labial, que qualquer surdo-mudo percebe perfeitamente, onde ele diz exatamente aquilo de que André Ventura o acusa, que ele disse. Está lá, toda a gente percebe, mesmo quem não é especialista, percebe aquilo que ele disse. E, portanto, é uma vergonha. É uma vergonha, é outra vergonha, são muitas vergonhas. Aquele homem é só vergonhas, que é só isso. O Presidente da Almada defende que o problema da água foi empolado pelo Governo para tentar esconder outras crises, não é? O Presidente da Câmara da Almada, Inês de Medeiros, teve essa segunda-feira na entrevista exclusiva a dizer o que quis, perguntava-lhe uma coisa, ela dizia outra. Portanto, não há água há meses, já o ano passado foi a mesma brincadeira, há 2 anos a mesma coisa, mas ela diz que isto é empolamento. Eu acho que não, eu acho que é falta de água mesmo. Ela diz que é empolamento e resolve o problema assim. Mulher de 53 anos detida por suspeita de atear fogo em área florestal em Viseu. Enfim, são 2 por dia, como sabem, esta é uma e falta o outro. Ontem só foi apanhado um incendiário, foi um dia fraco, geralmente são apanhados 2, é a média, está bem? 2 por dia dá 700 por ano, em 5 anos conseguimos apanhá-los todos, para as minhas contas. 8 concelhos de 3 distritos em perigo máximo de incêndio. Cá está a agência TASS, não é? Lusa quer dizer TASS em russo. Perigo máximo de incêndio, mas que não se estenda à agência TASS portuguesa. Mas não é preciso, porque ela imola-se sozinha, não é? A agência TASS do Kremlin, ela não precisa que lhe deitem fogo, aquilo é só mesmo socialismo, comunismo, e portanto ela imola-se sozinha. Bruxelas vai limitar as redes sociais aos menores depois do verão. Portanto, ainda os vai deixar passar as férias a ver as redes sociais e depois
corta. E vamos para as altercações bimbáticas e vamos para a disforia de género, o menino é menina e a menina é menino, de maneira que não se reproduzam mais e de maneira que, digamos, a humanidade se extinga em 2 gerações, em 60 anos. Parece ser esta a intenção da Ursula von der Leyen. E pronto, a Comissão Europeia já tem os relatórios pedidos a 2 peritos, portanto 2 peritos vão resolver o problema de milhões de crianças europeias que vão ficar sem redes sociais para que não possam ver o contraditório sobre o lixo que lhe enfiam na cabeça nas escolas públicas. Deixar as escolas europeias injetar as taras do esquerdume na cabeça das crianças sem contraditório. É isto que se pretende, é isto que a Úrsula pretende fazer às crianças europeias, mas nós não vamos deixar. Incêndios em França levam à detenção de 30 adultos e 29 menores. 30 adultos. Ora, em Portugal já vamos em 130 e tal, não é? Portanto, em Portugal multiplicamos estes números por 5 e isso nem sequer é notícia. Mas 1/5 desses números em França já são notícia em Portugal. Aqui está a prova como o jornalista tenta ocultar a miséria que se passa aqui em Portugal sobre o incendiarismo e tenta empolar aqui sim o que se passa em França, que é 5 vezes menos. É 1/5. Mas isso é que aparece como grande manchete e grande notícia. E aqui está, isto vale a pena ver-se, pá. Eu vou deixar só um bocadinho. O senhor ficou aqui a estar a relógio onde o senhor era para estar... Onde está, é onde ela estava. Onde estava? Ele pensava que o senhor estava... Estava lá dentro, só que olha, isso é assim, eu fugi aqui por trás. Atrás do limoeiro, daquela lado além, e vim por aqui. Daqui abri a porta e fugi. Ele dali daquela janela é que fez o que fez. Exato. Mas ele viu sair daquela de uma casa aqui próxima? A próxima? Quando me chamaram que estava aqui tanta gente, eu estava aqui em cima ao alto a fazer essa... Pois, portanto... Bem, meus caros, eu não sei se vocês sabem o que é isto. Eu também não posso... Farto-me de rir com isto. É um caso de violência doméstica ocorrido entre um casal ou 2 homossexuais aqui no interior do país. O agressor encontra-se preventivamente detido e deitou fogo à caravana do namorado, que é este. E, portanto, é isto que nós temos aqui. Isto realmente é uma notícia do Tabuense, é um jornal de Tábua. São episódios da homossexualidade saudável, como ensinam às crianças nas escolas públicas. Ser homossexual é ser saudável e até orgulho, é um fator de orgulho. E aqui no interior, propagandeada todos os dias nas escolas, como estou a dizer, junto das nossas crianças, que serão em breve impedidas de aceder às redes sociais. Portanto, vale a pena ver, vejam isto, porque vale a pena ver o testemunho deste senhor que se queixa do companheiro que lhe deitou fogo à rolote. O ministro humildemente pede desculpa aos professores, admite erros no processo de correção de exames. Fernando Alexandre garantiu saída das avaliações no prazo previsto. Não sei como é que ele pode garantir isto, mas enfim. Estão os professores a corrigir coisas que já corrigiram 2 vezes e de madrugada adentro. Apesar dos problemas com a correção digital das provas, ele agora até diz que há escolas que não enviaram tudo, não enviaram os conteúdos todos dos exames, que retiveram ou que não enviaram partes de provas. Portanto, como é que é possível corrigir-se algumas respostas dos alunos que nem sequer foram enviadas para Lisboa? Foi o que ele disse. Portanto, isto não tem ponta para onde se lhe pegue, meus caros. Isto é um caso tão grave como o do My Robocop. Simplesmente o My Robocop é... Como é que eu ia dizer? Não sei bem como é que é dizer. E o Fernando, não é, mas teve azar. Teve azar, pensou que a digitalização funcionava, pensou que estava tudo pronto e não estava. Não estava nada pronto, estava tudo uma miséria. Tenho pena deste ministro, não tenho pena nenhuma do outro. O outro não, cuidado. Mas este sim, tenho pena dele. Isto não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado mesmo. Tentativa de ocultar informação pública sobre o Ciresp. Vamos ver mais de perto. Vais pagá-las todas, meu, qualquer coisa. Vais ver, vais engoli-las todas. Não há nenhuma dúvida. Há elementos que demonstram sem margem para dúvidas a tentativa de ocultar informação pública sobre o Ciresp. Vais pagá-las todas, meu, qualquer coisa, vais engoli-las todas. Não há dúvida, cada país tem os ministros que merece. E este fez piscina em Odmira e não pediu licença à Câmara, mas também não é preciso, então ele é ministro. E antigamente era diretor da PJ. Acham que é preciso um ex-diretor da PJ pedir alguma licença a alguma Câmara? Então, estamos aonde?
Isto não é o faroeste, é Portugal, não é preciso nada disso, até este homem manda em tudo. Qual licença é qualquer coisa? Nada. O pior ministro que qualquer governo do que me recordo após o 25 de Abril. Está no top, este está no top. Mas quem me segue sabe, logo que este tipo foi nomeado ministro, eu disse logo, isto vai-se aqui a bater a pior vergonha, porque este tipo não bate o tico com o teco. Não bate o tico com o teco de maneira nenhuma. Ontem veio o Santana Lopes da televisão desculpá-lo, a dizer que é um tipo porreiro, é um bonacheirão, ele não liga muito a formalismos, ele aparece assim a andar tipo orangotango. Disse ontem o Santana Lopes, vão lá ver atrás o que é que ele disse, que eu até me estava a rir sozinho. E, portanto, ele não liga a estas coisas, ou isso para ele, licenças, essas formalidades, ele não liga nada a isso. O ministro não liga a formalidades. Um ex-diretor da PJ não liga a formalidades. Está tudo bem. Pronto, ok, é isto. Mais rejeita favorecimentos em contratos da PJ. Quem o diz? A RTP Notícias. A RTP que oculta, que defende o indefensável, como eu digo aqui, a defender o indefensável. Para já, foi a única estação de televisão que não denunciou esta pouca vergonha que envolve este ministro e o seu amigo. E depois, quando fala, é para o defender. Para a RTP tinha que ser fechada já. A RTP e a agência Lusa, que é toda comunista, tinham que ser fechadas já, sanear aquela gente toda. E depois não é meter lá os amigos, é abrir concursos. E os mais habilitados entram. Se forem socialistas, entrem. Se forem sociais-democratas, entrem. Se forem do CDS, podem entrar do Bloco de Esquerda, podem entrar. Tem que prestar provas. Não pode ser este jornalixo encomendado do PS. Não pode ser isto. Podem ser do PS, mas desde que sejam jornalistas. É isto que eles não percebem. Eles acham que basta ser do PS, enchemos as agências noticiosas com o pessoal da Xuxa, do socialismo, e está tudo bem. Não está tudo bem. Digo mais uma vez, até podem ser socialistas, mas têm que ser jornalistas. Não pode ser este lixo que lá está agora. Nem na RTP, nem na agência TASS portuguesa, a quem chamam Lusa. Vá-se lá saber porquê. Um acidente de Moto 4 faz 2 mortos em Castro Daire, um casal e uma criança também vinha na Moto 4. Mas sabem de onde é que eles vinham? Eles não vinham de veranear, nem de passear, nem de fazer um passeio de Moto 4. Eles vinham de limpar os seus terrenos. Com o pânico da limpeza, com o pânico das multas que agora vão aumentar, com o medo, foram limpar os terrenos, foram de Moto 4. Não sei porquê, se calhar porque era a única maneira de chegar aos terrenos, que aquilo era muito íngreme, os carros não chegam lá. Então foram limpar os terrenos. À vinda para cá, um acidente, morreu o casal e a criança está gravemente ferida. A criança teve que ser evacuada de helicóptero. É o pânico que esta bandidagem, que não tem outro nome, mete na cabeça das pessoas. O pânico das altercações bimbáticas, o pânico de que os terrenos ardem sozinhos porque estão sujos, porque não estão limpos, e acima de tudo o pânico das multas de milhares e milhares de euros se não limparem os terrenos. Mas depois vem o fogo e aquilo arde tudo na mesma, toda a gente sabe. Mas enfim, aquele pânico que se mete nas pessoas de maneira a que elas possam ser subjugadas, de maneira a que o governo tenha controle sobre a população. E não é a falar bem à população que se consegue o seu respeito e nem o seu medo, é a falar-lhes mal, é dizer-lhes ou vocês limpam isto ou apanham multas de milhões. Claro que é mentira, os tribunais estariam cheios só destas multas, mas o povo não sabe, as pessoas simples não sabem, que nunca vão pagar multa nenhuma, não sabem isto, e com medo de virem a pagar multas, então vão fazer estas coisas. Estes 2 mortos que estão aqui têm que ser contabilizados às vítimas dos incêndios. Pois é. Não houve nenhum incêndio, eu sei bem que não houve nenhum incêndio, mas foi por causa dos incêndios que eles fizeram isto, e foi por causa dos incêndios e do pânico que lhes metem na cabeça que eles morreram num acidente. Se não fosse o pânico dos incêndios e das multas, eles não iam limpar terreno nenhum, e estavam vivos, e a criança tinha pais, e agora não tem. Isto chama-se bandidagem. Quem mete este pânico na cabeça das crianças e das pessoas, neste caso, se foram adultos, são autênticos bandidos, na minha opinião. Prazo para classificar os exames termina amanhã e ainda há professores a receber perguntas para corrigir. Eu não sei como é que o Ministro vai resolver este problema, eu não queria estar no lugar dele, a verdade é que isto não tem solução, porque mesmo que ele consiga cumprir os prazos, que é, eu acho isso praticamente impossível, mas mesmo que consiga in extremis cumprir o prazo do dia 17, todas as crianças, todos os adolescentes, todos os alunos vão pedir a revisão de provas, porque não acreditam nas provas, na classificação que vai aparecer para as suas provas. Não vão acreditar depois de toda esta
troca-tintice, toda esta palhaçada. Claro que eles não vão acreditar que tiveram 12, mas eu tenho 12, porque é que eu não tenho 15? Eu acho que tenho 15, então vou pedir revisão de provas. Toda a gente vai pedir revisão de provas. Para o ano que vem, por esta altura, ainda estão as provas deste ano a ser revistas. Quando é que esta gente vai entrar para a faculdade? Quando? Portanto, isto não tem solução. O Ministro não tem solução. Eu não sei como é que isto vai ser. Tenho pena do Ministro, mais uma vez digo, simpatizo com o Ministro, é uma pessoa honesta, é uma pessoa séria. Já vieram aí dizer que tem um passado não sei quê, de uns 16 milhões que foram mal atribuídos, não sei nada disso. Agora, que me parece que ele está a fazer um bom trabalho, parece, e vai ser sacrificado. Entretanto, temos outros palhaços no Governo a fazerem o péssimo trabalho e estão a ser produzidos pelo Primeiro-Ministro. O Luís trabalha, se trabalha, trabalha mal. Cá estão os dois a trabalhar. O Governo sem liderança precisa de um novo fôlego e não é a bugalho que compete, é Montenegro. Agora meteram o bugalhito foram tirar o bugalho da manga. O bugalho, as pessoas gostam dele, vamos pô-lo a falar, que assim acalmamos o povo. Meu Deus. Que isto chegou bem, mas também, por um lado, foi bom, porque se mostra o fundo que tem o bugalho. O bugalho é um político seco, não é mais do que isso, não é? Portanto, se alguém tinha alguma dúvida, agora veio aqui um porta-voz, uma corneta, a berrar, a tentar defender o governo. Quanto mais berra, pior é. Só se descredibiliza e as pessoas ficam a perceber exatamente quem era o bugalho. Enquanto era reservado, enquanto se calou, ficou a dúvida no ar. Agora a cabra goela, percebe-se que é mais uma corneta como as outras. Não passa disso, não passa mesmo disso. E para terminar, a Ministra da Saúde aguarda esclarecimentos do INEM sobre a morte do homem em Guimarães. Eles morrem todos os dias, nós só sabemos de alguns, a maior parte nós nem sequer sabemos. As famílias até escondem e nem querem que isto venha para a comunicação social e, portanto, os seus idosos morrem em condições que provavelmente não seria necessário que morressem, mas não têm socorro a tempo, quando vão por ela, acabou-se. E este é um caso. INEM anunciou que vai averiguar por que motivo foram enviados os bombeiros voluntários de Guimarães para socorrer na Vila das Taipas um homem de 48 anos em paragem cardiorrespiratória que acabou por morrer no local. Havia ambulâncias ali a 2-3 km, mandaram vir uma de muito mais longe. Claro, quando a ambulância chegou, já não havia nada a fazer. Mas logo ali ao lado, a 2-3 minutos, havia ambulâncias. Havia 4 ambulâncias que não estavam no sistema. A história é esta. Por erro de alguém, ou do próprio sistema, mas eu acho que os sistemas não se enganam a si próprios. É alguém que não insere os dados. Por erro de alguém, não estavam lá nenhuma das 4 ambulâncias que estavam disponíveis logo ali ao lado. Então chamaram uma de mais longe, quando as 4 ambulâncias estavam disponíveis ali ao lado. Morreu uma pessoa, há culpados, e mesmo que haja, a pessoa morreu. E vão morrer mais. E neste momento que nós estamos aqui a conversar, vão morrer mais e estão a morrer mais, porque isto nada funciona neste país. Eles tentam fazer aqui umas aldrabices, puxam uns mecanismos daqui para ali, dali para cá, um grupo daqui para ali, o procedimento muda, mas não interessa nada, porque mesmo quando há socorro, como é o caso deste, havia socorro disponível, mesmo assim as pessoas morrem. Já não basta morrerem porque não há médicos, porque não há tempo, porque os hospitais estão cheios, já nem é preciso isso. Morrem mesmo quando há possibilidade de serem socorridos, mas por uma estupidez qualquer de alguém, essas ambulâncias não foram inseridas no sistema. E agora? Agora, olha, morreu, enterra-se, não é? E a família fica sem o seu ente querido. E pronto. E neste preciso momento estão a morrer outros, não tenham dúvidas nenhumas. Um grande abraço, meus caros, e até mais logo, se Deus quiser.